governo Lula admite que vai falir o Brasil em 2027. Bom, isso era esperado, né? Nós cantamos essa pedra aqui. Nós falamos, o Lula vai deixar... A meta do governo atual agora é deixar tanto déficit, tanto problema, que o próximo cara que pegar essa bomba vai ter que fazer cortes no orçamento. Quando o próximo filho da puta pegar esse governo aqui pra fazer cortes no orçamento, o pessoal, não, como assim fazer cortes? Como assim fazer? Não vai fazer corte não. Não, sacou? Aí o cara já entra e já começa a cair instantaneamente a credibilidade do cara. Vamos lá. Isso está em todos os jornais, saiu ontem, dizendo que em 2027, possivelmente, o governo não tem condições de, com que ele arrecada, com que o Brasil consegue extrair de imposto seu, ele não vai conseguir pagar seus gastos obrigatórios. Vamos lá, vamos ver uma coisa interessante aqui. Impostômetro. Olha só, como é que o governo não consegue pagar as contas, galera? Ano passado foi 3,6 trilhão. Esse ano vai ser 4 trilhões. 4 trilhões mais. Como que não consegue fechar as contas? Deus sabe que eles estão chacoalhando o pobre de cabeça para baixo para tirar imposto. Mesmo assim, não consegue fechar as contas. Faz o L. A desgraça econômica total e completa era o mínimo a ser esperado. O mínimo a ser esperado. Leia-se previdência, leia-se saúde, segurança, né, educação e outros custos que precisam ser pagos. E isso, galera, é um absurdo. Na verdade, quem segue meu canal já sabia disso lá em junho do ano passado. Só que eu não acertei não, dá uma olhada. O Brasil já tem data para falir. E isso vai acontecer em 2028, segundo o próprio IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado, em que ele fez a conta e disse que em 2028 o Brasil vai falir. Pois é, galera. Com essa barba maior fica mais bonitão. Rodrigão, dá um tapa nessa barba aí. Deixa a barba mais fechada. Olha só. Claro que a previsão era 2028, mas como o governo começou a gastar tanto mais, já caiu para 27. Quem sabe quebre ano que vem depois das eleições. Lá atrás indicava que em 2028 esse problema, essa bomba ia estourar. E agora parece que foi antecipada. E por que foi antecipada? Justamente por tudo que eu venho dizendo aqui. Às vezes dá a impressão que eu falo sozinho, falo para as paredes, porque a questão é, o governo do Lula, desde que ele entrou, o que ele fez foi aumentar os gastos públicos e não vem com esse papo que ele aumentou o investimento, ele está desenvolvendo o país. Isso não é verdade. A gente mudou o teto fiscal, a gente destruiu o teto fiscal, montou o arcabouço e desde então, o que a gente está vendo? Deputados, o Lula, o governo, todo mundo gastando dinheiro pra caramba. E a dinâmica que acredita o PT é que se ele gastar mais dinheiro, ele vai estimular a economia a crescer, né? Ou seja, ele bota a máquina pública para realmente gastar dinheiro, não importa com o quê. Você lembra quando o Boulos falou que para resolver o problema de falta de grana era só contratar mais funcionário público? Porque funcionário público paga muito imposto de renda, assim o governo ia arrecadar mais. Essa é a galera que tá aí, irmão. Essa é a galera que tá controlando o Brasil hoje, cara. Vale lembrar que o Rodrigo Viegas, ele faz lives também, tá? Tirando dúvidas de economia, investimento, esse tipo de coisa. Fica a sugestão aí. E naturalmente, por algum milagre divino, o Brasil vai começar a crescer. E isso não é verdade. Eu já falei isso várias vezes, é o famoso voo de galinha. O governo do Lula, o governo do PT, ele começou efetivamente a gastar dinheiro, a gente teve um impulso natural, porque se você está torrando muito dinheiro, você está sendo um dublê de rico, aliás, você na sua casa sabe muito bem disso, se você chegar hoje no banco, pegar todo o dinheiro que você tem guardado, ainda tomar um empréstimo e viver a vida de rico, durante um bom período, você vai achar que você realmente acertou em cheio, você está correto, tá viajando aí, tá fazendo tudo que quer e dane-se o trabalho e o importante é viver, né? É por isso que o Lula liberou agora aquele empréstimo na CLT, cara. Porque se pessoas pegassem 10 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões da CLT, de empréstimo consignado da CLT, isso ia dar um aquecimento para a economia. Ia falar assim, olha, a economia não tá ruim. O grande problema foi as pessoas viram que tinha 40% de juros ao ano e ninguém quis pegar aquele empréstimo. Só que ia ser esse tal do voo de galinha aí.
Eles já liberaram aumentar o benefício do Minha Casa Minha Vida, liberaram um monte de crédito, um monte de gente que não vai pagar porra nenhuma. Agora liberaram o crédito consignado na CLT. Que vai fazer o quê? Que vai fazer que, teoricamente, ia fazer esse voo de galinha. A economia ia melhorar, porque as famílias estão gastando mais. Mas estão gastando mais porque estão investindo em conhecimento, estão investindo em empresas, estão investindo em si próprios, ou estão gastando mais porque as coisas estão custando mais e eles não estão conseguindo... O crescimento do ganho das famílias não está acompanhando a desvalorização da moeda e está todo mundo ficando mais pobre. É isso que a gente tem que parar para pensar. A questão é, uma hora o dinheiro vai acabar, você vai ficar endividado e aí você não vai ter dinheiro para nada. Você vai estar pior do que lá atrás quando você começou. E é esse o caminho que a gente tomou. O Lula, desde que ele entrou, ele fez esse movimento. A gente teve um crescimento no primeiro ano do governo. No segundo ano do governo, a gente já veio rateando, a inflação chegou. E agora a gente está vendo uma deteriorização completa das contas públicas brasileiras. Se o negócio ia estourar em 2028 e existia planejamentos de você privatizar uma empresa, de você cortar gasto, se você fizer movimentos que efetivamente aliviam o gasto público, a gente poderia ganhar uma sobrevida. Foi feito isso no governo Bolsonaro, na reforma da Previdência, ou foi feito isso também no governo Temer, com algumas reformas trabalhistas, com alguns investimentos feitos em legislação, em quebra de burocracia, para poder facilitar com que o empreendimento crescesse no Brasil. Mas desde que esse governo entrou, não é isso. Pegou as estatais, estoporou todas as estatais. O que vocês estão vendo agora? É Correio dando prejuízo, até a Petrobras teve prejuízo, né? Quando você olha eles explicando, mas veja bem... Não... A Petrobras teve prejuízo. Vocês lembram daquele vídeo que a gente mostrou dos Correios? O Correio teve um prejuízo de 500 milhões, uma porra dessa, e veio a mulher falar lá? Não, veja bem, não é prejuízo. É que a gente ainda não terminou de computar. Tipo, lembra disso aí? A gente fez 40 minutos da mulher falando que não, tem que somar o que entrou e somar o que saiu. E como a gente só somou o que saiu e não somou ainda o que entrou, aí ficou... Não, déficit, como é que ela fala? Ela fala assim, déficit não é prejuízo, sabe? Cara, é assim uma retórica maluca da esquerda, é algo que machuca, cara, é algo que tu vê assim, tu pensa assim, cara, eu sou um ex-favelado com supletivo de 2º grau, eu não sou ninguém, eu não tenho diploma, eu não tenho estudo, eu não tive papai e mamãe pra me ensinar porra nenhuma, e aí eu vejo aquilo e me machuca o meu cérebro, me deixa por algum tempo neurodivergente, porque eu escuto aquilo, cai meu QI 10, 15 pontos facinho. Não, a conta não é essa, a conta... Aí eles ficam tentando convencer que não é prejuízo, é uma saída de caixa e não sei o quê. A gente tem escutado aos últimos anos explicações pro rumo que a economia brasileira tomou. E o problema agora é o seguinte, se o mundo já estava ali um pouco tenso com tudo que estava acontecendo, guerra na Ucrânia, guerra lá no Oriente Médio, né, eleições americanas, agora que o Trump entrou, estourou de vez. Agora o mundo está correndo para se readequar a essa nova ordem aí que o Trump está colocando, de muito mais protecionismo, de empresas saindo da China para ir para outros países, que seria uma excepcional oportunidade para o Brasil capturar boa parte desses investimentos. Mas como é que você vai investir num país que daqui a basicamente 2 anos não vai ter dinheiro nem para pagar a folha de pagamento do seu servidor público, que o aposentado que está me escutando aqui possivelmente vai ter um problema no recebimento da sua aposentadoria. O legal é que quando a Previdência explodir, o interessante vai ser o seguinte. Você acha que, vamos lá, opção 1, vai faltar grana para pagar a aposentadoria de ministro do STF, a aposentadoria de desembargador que chega a ganhar 200 mil por mês, ou vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria do pobre, que não tá morrendo rápido o suficiente. Um dos dois vai sofrer primeiro. E aí você pensa, não, vamos cortar de cima para baixo. Negativo, meu querido. Vamos começar a cortar de baixo para cima. Vamos tentar matar essa pobraiada. Ninguém mandou não fazer 12 filhos. A educação que já é sucateada no Brasil não vai ter nem dinheiro para ser o que é. A saúde, então, né, hashtag defenda o SUS, esquece. E como é que resolve esse negócio? Como o Lula está tentando resolver. Imprimindo dinheiro, gastando mais dinheiro. A questão é que isso gera muita inflação e é o cenário que a gente vive hoje. Você que está indo comprar carne no mercado, você que está indo comprar ovo, café, né, ou qualquer outro item, às vezes um produto de limpeza, vocês têm percebido isso. Parece que o salário não dura mais, né? Parece que... Minha mulher pegou
Esses produtão de limpeza, sabe esses bagulho grandão, acho que é 5 litros, uma porra dessa, tá ligado? Os bagulho gigantão assim, quase 40 reais, velho. Eu falei, que porra é isso aí? É pra limpar o chão. Eu falei, por que é R$38,90, R$39,90, uma porra dessa? Eu falei, é 40 reais? Ah, não, compra, aproveita, tá na promoção. Que? É assim então? É assim, o nosso dinheiro tá valendo cada vez menos, é isso aí, faz o L. Porra. Tá acontecendo alguma coisa que você vai no mercado e os valores são maiores. Não é um produto, não é outro produto. Parece que tudo está mais caro. Só não subiu o seu salário. E isso é a inflação. Eu já falei por diversos vídeos aqui. Aliás, quem me segue no Instagram, eu tenho um grupo de assinantes, eu falo muito sobre isso. E... Pode entrar lá. Não entra lá não, vira membro do meu canal aqui. Não, entra lá sim, entra lá sim. A inflação é um fenômeno que ela ataca o pobre. Porque a inflação é a perda do valor da moeda, perda do valor do dinheiro que é transacionado. Só que, para uma pessoa que é rica, para uma pessoa que tem dinheiro guardado, a inflação ela pode ser contornada com bons investimentos, com dolarização, com ativos imobiliários, como por exemplo um apartamento. Bitcoin. É isso? A gente está vendo valorização de apartamento no Brasil inteiro. Ele está valorizando ou é o real que está perdendo valor e você precisa de mais reais para comprar o mesmo apartamento? Olha o que a gente fala, olha o que a gente fala aqui. Por isso que é bom de... Cara, ver esses vídeos de libertário, né? Que a gente tem uma... A gente tem uma ideia muito parecida, né? Olha que delícia escutar isso, né? De mais pessoas falando, né? Não é que o apartamento ficou caro, mais caro não. A tua moeda que caiu o valor. Portanto, o que está acontecendo aqui no Brasil, todo mundo já sabe a receita. É por isso que ano que vem nós vamos votar em Lula, tá? Nós vamos votar Lula ano que vem. Sim, não, Bolsonaro, direita, Tarcísio de Freitas, Zema, pau no cu de toda essa galera. Vamos votar Lula. Essa pica vai explodir na mão de um petista. Depois vai explodir na mão da direita, a direita vai querer fazer cortes, da esquerda volta 4 anos depois. Vamos votar Lula ano que vem. Eu tô brincando, pessoal. Mas seria engraçado, né? Aceita. Seria Não engraçado. é uma coisa inédita no mundo. A destruição da economia, por onde toca essa galera que tem uma visão desenvolvimentista, um pensamento mais à esquerda, achando que não precisa do empreendedor, que o Estado vai resolver tudo. Tá aí o Estado resolvendo tudo. Então, a situação vai piorar e é difícil imaginar que com esse governo, com o pensamento que a gente tem hoje, as coisas vão se resolver. É triste, mas é a realidade. Falei com um amigo meu essa semana, nos encontramos, e ele comentou pra mim o seguinte: André, mandei avaliar minha casa. Pô, casa boa, faz uns 5 anos que o cara fez uma casa nova, coisa mais linda. Mandei avaliar minha casa. Conta aí, qual que é teu plano? Vou fechar a empresa, demitir todo mundo, vou vender maquinário, vou vender a casa. A casa do cara foi avaliada em 1,7 milhão de reais. Vou vender a empresa, vou vender a casa, vou meter essa grana na renda fixa e vou tirar quase 30 pau por mês de renda fixa. Não me estresso com mais porra nenhuma, pago 5 pau de aluguel pra morar num apartamentinho de merda. Gasto 20 por mês, guardo 5 ainda lá, vai sobrar 5 ainda pra ficar lá, meu dinheiro nunca mais acaba. E eu não vou fazer mais porra nenhuma nesse país. Eu falei, se eu fosse tu, eu botava um dinheirinho em Bitcoin, eu botava um dinheirinho em dólar, eu botava um dinheirinho em outros lugares, porque, né, ganhar 30 pau na renda fixa hoje é bacana. Botar 3 milhãozinho ali na renda fixa e erguer as perninhas pra cima. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: quantos empresários e quantas pessoas estão exatamente nessa mesma posição? De, cara, quer saber? Eu acho que eu vou vender tudo, eu acho que eu vou demitir, eu acho que eu vou pegar os meus assets, vou meter numa renda fixa e vou esperar pra ver essa chuva acabar e pra ver essa marolinha passar. Só que aí tu pega ali, a empresa do cara não é muito grande, mas acho que tem uns 7, 9 funcionários talvez. Uns 7, 9 famílias que... média salarial acho que é uns 7, 8 pau. A empresa dele é precisa de um alto nível de capacitação para trabalhar, operar dentro da empresa dele. Tira essas famílias do mercado, tira essas pessoas que ganhavam dinheiro ali, vende o maquinário. Ó, o Hélio botou aqui, meu pai fez exatamente isso, mas foi com uma casa de 500 pau. Então, sacou qual é que era? Isso é a destruição que tá acontecendo na economia agora. Tá acontecendo uma destruição na economia gigantesca. Isso é muito triste, galera. Isso é muito triste. Lembra lá atrás, quando eu fazia vídeo? Abram a sua loja de informática, abra, vai dar certo, o mercado borbulhando, o tempo inteiro, loja nova abrindo, o mercado crescendo, sabe, esse mês eu vendi 100 PC, no outro mês eu vendi 150, no outro mês eu vendi 300, falei, caralho, abram as suas lojas, eu falava isso, eu queria que tivesse mais concorrência contra a minha própria empresa, e chegou um ponto que eu falei, peraí, dá uma segurada aí,
peraí, dá uma segurada. E até que depois, quando o Lula ganhou, eu falei um grande abraço. Vendi tudo, falei um grande abraço. É triste isso. Eu falei isso já em live. Se Bolsonaro tivesse ganho as eleições, tivesse reeleito, eu teria ficado com a minha empresa. Eu estaria até agora aqui, cara, batalhando, brigando, sabe, grudando nos cabelos, loucura. Mas eu falei, irmão, quer saber? Vamos vender tudo. Vou comprar uma casinha agora, enquanto que a inflação não destrói até a possibilidade de eu comprar uma casa. Pega um dinheirinho, joga um dinheirinho em outros lugares aí. Esquece aí, esquece a brincadeira. A brincadeira de ser empresário, você chega um ponto que ela não é tão legal. Mas é triste ver o que tá acontecendo com o nosso país, cara. É triste ver o que tá acontecendo com o nosso país. E essa pica vai explodir na mão de alguém que vai pegar as eleições no ano que vem. E se esse cara não for pulso firme, e se esse cara não for um Javier Milei na economia e um Bukele na segurança pública, nós temos que ter uma coisa na nossa cabeça aqui. Nós temos que colocar alguém na presidência ano que vem, alguém que seja extremamente radical. Um cara radical na economia, um cara radical na segurança pública, porque ou a gente resolve essa porra desse problema, bota o cara ali das 4 linhas, bota o cara ali daquela direita permitida, bota um cara do centrão, bota um cara perfumadinho. Eu tô fazendo meu plano, eu estou fazendo meu plano pra ir embora, eu tô fazendo meu plano B, eu tô fazendo meu plano C, eu tô arquitetando tudo. Eu não queria ir embora do Brasil, eu não queria. Mas se eu tiver que ir, eu vou ir. Então compre o meu curso de como sair do Brasil. É muito fácil, muito rápido. Você vai aprender ali quais são os países que mais vão aceitar vocês. Clica aqui na descrição, cara. Clica aqui na descrição que vocês vão ver os meus cursos lindos e maravilhosos de como sair do Brasil. Gastando pouquinho, gastando pouca coisa. Basta você falar com um dos nossos assessores aqui da nossa empresa. Uma pequena taxinha de $2.000. Ali você já vai ter acesso a todo o nosso portfólio, vai ter PDF que a gente vai mandar pra vocês, vai ter várias coisas pra vocês, cara. Então, dá uma clicada ali, cara, não vai ficar aqui até essa porra virar uma Venezuela. Vamos fugir antes aqui desse país maldito e miserável. Grande abraço a todos vocês, clica no link da descrição aí, cara. Grande abraço, valeu e é assim que funciona, né? Você tá olhando uma parada séria, assim, o cara te deixa preocupado e daqui a pouco ele vende o curso de investimento dele, né? Daqui a pouco ele fala, não, quer saber como é que investir de maneira sensata? Quer saber como a bolsa de valores está barata? Aí ele já te vende o link. Aí ele já te vende. Quer saber? Eu vou comprar. Só 300. Só R$300, vá.